Novo livro do Apocalipse ou da Revelação. Capítulo 104. Título: Deixemos de financiar tanta tolice e tanta vaidade clerical e episcopal. 1. A saudação do Bispo João Lavrador, novo auxiliar da Diocese do Porto, proferida pelo próprio no termo da sua ordenação episcopal na Diocese de Coimbra, onde nasceu e resideu até agora, é digna de antologia, mas pela negativa. Tem tudo o que não deveria ter no discurso de um bispo do século XXI e do terceiro milénio. Imaginem que ele ainda fala de rebanho e, para cúmulo, considera como dirigidas a ele, João Lavrador, as palavras que o Evangelho de João, nos finais do século I, põe Jesus ressuscitado a dizer a Pedro, depois daquela cena teológica da pesca: Tu segue-me e apacenta as minhas ovelhas. Por aqui se vê por onde andam os seus conhecimentos de exegese bíblica. 2. Ainda não saíram do nível das catequeses da infância, mas tem mais. Considera também como dirigidas a ele próprio as palavras que o Papa João Paulo II, o mais papista dos papas, escreveu acerca da função dos bispos na Igreja. Vejam só este naco de prosa papal totalmente anti-evangélica. O bispo, agindo em lugar e em nome de Cristo, torna-se na Igreja a ele confiada sinal vivo do Senhor Jesus, pastor e esposo, mestre e pontífice da Igreja. 3. Perpassa, pois, na extensa saudação do novo bispo, o tom da vaidade, da vanglória, da honraria, do poder, da ostentação, do privilégio, do carreirismo que acaba de atingir o topo. Pelo tom da sua saudação, vê-se bem que o nosso homem pensa do que é ser bispo da Igreja. Com esta ordenação episcopal, a sua carreira eclesiástica atingiu o topo. Acima desta meta, só mesmo o lugar de bispo de Roma, que o consagraria como Papa da Igreja Universal. Por todo o tom desta sua saudação, vê-se que ele, a sua família de sangue e o povo da sua aldeia natal, que ele também evoca nela ao pormenor, podem finalmente inchar de orgulho e dizer: somos os maiores. Deus olhou para a humildade destes seus servos e exaltou-nos até aos píncaros da honraria e da ostentação. 4. Por mim, já há muito que sabia que é, infelizmente assim, a cabeça dos nossos bispos. Aliás, basta ver como vivem o ministério. Mas o bispo João Lavrador nem sequer disfarça. Está manifestamente ufano, orgulhoso de ter chegado onde chegou. Finalmente é bispo da Igreja. Ainda não o titular da Diocese do Porto, ainda não cardeal, ainda não Papa de Roma, mas já bispo auxiliar do Porto, nos antípodas dos leigos e, sobretudo, das leigas. Que tristeza, que vergonha! O seu mais recente passado de padre da Igreja de Coimbra já deixava adivinhar este seu perfil eclesiástico totalmente desviado do Evangelho de Deus. O simples facto de se orgulhar de ter sido capelão privativo das freiras do Carmelo de Coimbra e concretamente da irmã Lúcia, a criança da freguesia de Fátima que os clérigos da região obrigaram a ser freira de clausura por toda a vida, já disse tudo sobre a sua concepção de presbítero e agora de bispo. 5. Como a generalidade das pessoas católicas e não católicas, também João Lavrador pensa estas coisas e estes ministérios eclesiais como honrarias, como promoções na carreira, como poder sobre os demais, a quem ele chama simplesmente rebanho. E rebanho serão, se em lugar de emigrarem definitivamente das catedrais e das igrejas paroquiais, onde são tratados como rebanho, continuarem a frequentar esses locais de idolatria e a aplaudir quem assim os trata. Bispos e presbíteros assim são a negação de Jesus, são anti-Jesus o de Nazaré. Tudo o que dizem e fazem leva as marcas do negativo, do poder, do privilégio, da discriminação. 6. Eles não são como deveriam ser povo de Deus, como de resto repôs e bem o Concílio Vaticano II. Eles fazem questão de ser poder sagrado sobre o povo. São hierarquia, são pesadelo, são vaidade em movimento, são ostentação em movimento, são os que estão sempre em cima, no vértice da pirâmide, os infalíveis, os puros, os impecáveis, os que tocam no céu, os que Deus distinguiu e separou do rebanho para o conduzir.
e tudo pode até ser exatamente assim como os bispos querem que seja, só que, neste caso, Deus já não é mais o de Jesus, é apenas um ídolo. E Jesus não é mais o de Nazaré, o crucificado, o ressuscitado, o maldito, mas o Jesus fabricado pela Igreja do Império Romano e imposto a todo o mundo como o ídolo dos ídolos, o mito dos mitos. 7. É, pois, este bispo João o Lavrador que a partir de agora a Igreja do Porto conta como seu auxiliar. Não é propriamente a Igreja do Porto, já que o bispo João Lavrador é auxiliar do bispo titular da Igreja do Porto, Manuel Clemente, procedente do Patriarcado de Lisboa. Deverá ajudar este nas suas funções episcopais, como uma espécie de criado de luxo, com todas aquelas vestes que dizem bem que não são roupa de trabalho, mas de fidalgo, de senhor com criados por conta. E não é que há sempre leigas, leigos, freiras, frades, clérigos, que se prestam a fazer de lacaios dos bispos poder, dos bispos vestidos com roupas finas e de luxo, como os que viviam na corte dos reis, coisa mais boba? 8. É toda uma concepção de igreja em contradição com a letra e o espírito do Evangelho, mas em total consonância com o Império Romano, que já implodiu há muitos séculos, mas que perdura como arremedo e museu na nossa Igreja Católica Romana, sediada em Roma, precisamente no mesmo lugar que foi de César. Fico triste com tudo isto e denuncio com a violência da ternura, porque é o Espírito de Deus vivo de Jesus que é sistematicamente contrariado. Só encontra pela frente gente disponível para ser o contrário, a negação viva de Jesus. 9. Parece que na Igreja, com o que todos sonham é com dignidades eclesiásticas, é com lugares de proa, é com honrarias, com carreirismo, com títulos honoríficos. Uns são clérigos, outros são párocos, outros são capelães de hospitais e das Forças Armadas e de Segurança, pagos pelo Estado, outros são cônegos, outros são monsenhores, outros são bispos titulares, outros são bispos auxiliares, outros são arcebispos, outros são cardeais, outros são o raio que os parta. E quantos é que são aqui e agora outros do século XXI? O povo de Deus, que deveria ser maioticamente servido por bispos, presbíteros e diáconos, só tem quem se posicione sobre ele, como seus senhores todo-poderosos, a quem ainda por cima ele tem de financiar, obedecer e calar, servir e aplaudir. 10. A sociedade que hoje maioritariamente já não dá para este peditório é a minha alegria de presbítero saudavelmente dissidente na Igreja do Porto, porque também eu já há muito que não dou para esse peditório. Observa todas essas coisas e como agora há liberdade de expressão, farta-se de criticar, de satirizar, de ridicularizar. São vozes proféticas, laicas e ateias, mas proféticas, só que nem assim os bispos e os párocos tomam emenda. Vivem tão lá em cima, tão no céu da sua vaidade, que não ouvem nada, nem veem nada. São surdos e cegos. A profecia bem grita, mas eles não ouvem nem veem. E esse é o seu maior pecado, porque continuam a pensar que o Espírito Santo é apenas com eles que está. 11. Esqueceram-se do que revelou Jesus quando se calam quando se calam os profetas dentro da Igreja, até as pedras da calçada gritam a profecia. Hoje são as pedras da calçada que mais gritam a profecia, não os bispos, como o bispo João Lavrador, novo auxiliar da Diocese do Porto, e todos os que o ordenaram e disseram amém com ele, e com as suas tolices, as suas mentiras, as suas vaidades. Uma tolice dita por um qualquer anónimo é sempre tolice, mas causa poucos malefícios na sociedade. Mas uma tolice dita e feita por um bispo, e logo no momento da sua ordenação episcopal, tem grande repercussão. Fica como o seu programa episcopal, pois é assim a extensa saudação do bispo João Lavrador, uma extensa tolice episcopal. O seu programa episcopal é uma tolice de todo o tamanho, mais do mesmo e para pior. 12. Mal servida fica a Igreja do Porto. Tem um bispo titular que veio do Patriarcado de Lisboa e aceitou ser um dos bispos ordenantes deste novo bispo e não o corrigiu publicamente quando a tolice do ordenado foi pública, o que significa que a vê como coisa boa, não como tolice. É como se ele próprio a tivesse proferido, e os dois outros bispos auxiliares da Diocese, se não se demarcam desta tolice do seu novo colega, assumem-na também. Deste modo, a Igreja do Porto
no que a bispos diz respeito, fica entregue à polícia. Têm-se todos na conta de guias do povo de Deus, mas como são cegos, só podem levá-lo para o abismo. Safam-se aquelas pessoas que recusam ser rebanho e recusam ser guiadas por semelhantes guias episcopais. 10. Ou saem da igreja ou pelo menos deixam de frequentar os locais onde pontificam semelhantes guias cegos, presunçosos e cheios de vaidade. E, em alternativa, lançam mão, com toda a simplicidade, de um direito eclesial que lhes assiste, nunca é lembrado por nenhum bispo, nem nenhum pároco, nem mesmo no momento da celebração do sacramento da confirmação ou crisma, quando alguém supostamente se torna adulto na fé de Jesus, e decidem passar a fazer parte daqueles 2 ou 3 que reúnem em nome de Jesus nas casas uns dos outros, na convicção de que o Espírito dele dá, de que o Espírito que dele dá, de que Jesus ressuscitado está no meio deles e os faz ser igreja viva, que transforma o mundo como o fermento na massa, o sal na comida, a sentinela na cidade e a luz no meio das trevas. Portanto, os 2 ou 3 que se reúnem em nome de Jesus nas casas uns dos outros, na convicção de que o Espírito dele dá, de que Jesus ressuscitado está no meio deles e os faz ser igreja viva, que transforma o mundo como o fermento na massa, o sal na comida, a sentinela na cidade e a luz no meio das trevas. 14. A Igreja do Porto já tinha 3 bispos para sustentar. A partir de agora tem 4. João Lavrador vem cheio de genica, a do poder, a da vaidade, a da arrogância e a da tolice. Pensa-se o pastor e o resto é o seu rebanho. Resistamos-lhe no Espírito Santo, como Paulo, o apóstolo, resistiu a Pedro quando os comportamentos dele foram ditados pela tolice, não pela liberdade. E resistamos aos demais bispos que fizeram sua a tolice dele. 15. É sabido que as missas subiram ontem de preço, de 7,5 € para 10 € cada uma, como qualquer outro artigo de consumo. Só que se nós não podemos viver sem pão, podemos muito bem viver sem missas, muito mais sem missas pagas. Deixemos os párocos sem intenções de missas, que os nossos mortos já ressuscitados não precisam de missas para nada. Isso foi uma invenção dos clérigos para fazerem dinheiro fácil. Deixemos de financiar tanta tolice, tanta vaidade clerical e episcopal. Deus vivo de Jesus não está no mercado, nem é comprável. É pura graça. Comprável só mesmo o Deus ídolo que vende os seus favores por dinheiro. 16. Fujamos dele enquanto é tempo. Fujamos dos que se apresentam diante de nós como seus intermediários, pior, como seus alter ego, como acaba de dizer o bispo João Lavrador na sua primeira saudação após ter sido ordenado. O Deus vivo é mais íntimo a nós do que nós próprios. Vivamos com Ele na intimidade da nossa vida pessoal e, fortalecidos por Ele, mergulhamos no mundo para o transformarmos, bem longe dos templos e dos altares, bem longe dos bispos e dos párocos e das suas tolices. É para aqui que nos quer levar a fé de Jesus, essa mesma que move montanhas. Ela, eia, pois, 2008, julho 2. O meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto.